Saudações, salute a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, religião, né? Religiões mundiais, filosofia e religião, história da religião, literatura e religião, tá? Então o tema principal é religião. Hoje eu vou dar umas dicas e umas não dicas, né? As contra-dicas, anti-dicas, que você não deve ler, não perder tempo, né? Tipo assim, não perca seu tempo. Já sofri para ler para falar pra você, não perca seu tempo lendo, tá? Então vai rolar isso aqui hoje. Então a dica de sempre, tem mais adiante que eu estou falando, né? Leiam aqui o Pelicano, tá? De Jesus nas imagens, né? A obra muito bem ilustrada, muito artística, né? Arte sacra. E vai explicar os vários títulos de Jesus, né? A conhecimento mesmo, né? Cristologia, né? Cristologia que é o estudo da segunda pessoa da Trindade, né? Então, a questão do Logos, o Cristo cósmico, tá? A visão que Santo Agostinho tem sobre Jesus, né? A questão do pecado original, a questão de Cristo, o mestre, o sacerdote, então, gente, o mestre espiritual e o verbo encarnado, tá? Então, essas várias leituras que você pode fazer. Então, para algumas religiões vão destacar que Jesus, mais profeta, ele é uma encarnação divina, nem corpo ele tinha, né? Igual os gnósticos e tal, né? Então é importante, para entender a cristologia básica, essa evolução da imagem de Cristo, como cada, né, segmento da época via, né? Então, como é que os judeus viam, como é que os pagãos, né? E a ideia, né? A ideia de Cristo Salvador da humanidade, né? O Cordeiro que tira os pecados. Então, tudo isso, Cordeiro de Deus, tira o pecado. Então, todas essas elaborações, né, da figura do Senhor Jesus, tá? Aquele é global, né? Só o Jesus de Nazaré. A gente vai falar do Jesus histórico, né? O Jesus bíblico, tá? Então é interessante para debater cristologia, tá bom? E já que nós estamos falando de cristologia, vamos aqui para o Ruan, tá? Então ele é o Juan Luís II, o homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. Então aqui ele vai relacionar a figura de Jesus de Nazaré, ou seja, procurando um Jesus histórico, né? Então quando você fala de Jesus de Nazaré, é procurando uma ligação com o Jesus histórico, tá? E aí a partir do Jesus histórico entender o Jesus dos sinóticos, tá? Que um sinótico está mais próximo da época de Cristo, né? Lembrar que o Evangelho segundo São João é depois, tá? 95, 100 depois de Cristo. Alguns acréscimos até posteriores, né? No segundo século. Mas aqui ele vai trabalhar o sinótico que eles têm em comum. Então ele pegou lá, né? O Evangelho segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas e vai fazer uma colagem ali, né? Já fizeram, já tentaram fazer isso várias vezes, né? Tem contradição, tá? Aí ele vai analisar por quê, né? Qual que é a ênfase de Marcos, qual que é a ênfase de Lucas. Uma fonte que, né? Que é velho, né? Pessoal, tem essa fonte. Mateus reescreveu Marcos. Então ele vai trabalhar muito essa questão aqui. A importância social de Jesus, então tem uma leitura social, né? A leitura social do homem de Nazaré. Qual crime ele cometeu? Foi ter ido contra as castas religiosas da época, né? Então depois eu vou ler com mais calma esse livro, vou fazer um vídeo específico. Tá? Hoje é dica de leitura, tá? Então leia o Pelican, leia aqui o Juan, né, Juan II, para você entender o que é essa tensão entre o Cristo histórico e o Cristo da fé. Tá? Nesse canal a gente trabalha mais o Cristo da fé, né? Mais livros sobre devocional. Tá? Estou até devendo mais livros sobre devocional, Santo Agostinho, vou falar aqui uma dica aqui. Ler mais Santo Agostinho, né? E fazer mais devocional, mais livros de devocional. Tá bom? Então, agora tem pesquisa de Jesus histórico porque, né, precisa. Apesar que ainda tem na internet, sem ver até hoje, os terraplanistas falando que Jesus não existiu, que Jesus é uma colagem, uma invenção. Então, mas na academia não, né? Na academia já é um ponto fechado que Jesus, né? Jesus de Nazaré, um homem histórico, um profeta, etc, né? Agora existe aquelas flavianos que falam que tudo é invenção, isso é colagem, né? Então, vai entender, né? Tem terraplanista até hoje, né? E a Terra é redonda, viu, gente? A Terra é redonda. Aqui, ó, para compreender Santo Agostinho, né? A coleção da Vozes, que aí já lemos essa coleção que é Kingart. Já fui ler do Spinoza, do Nietzsche e tal, tá? Então, vou ler isso aqui para alguns tópicos na obra do Confissões. A gente leu Confissões, tá? Vamos reler alguns trechos, o tempo, a questão do pecado, tá? A questão do livre-arbítrio, etc. Então, isso aqui para você compreender Santo Agostinho. Então é mais elaboração filosófica, como é que surgiu o pensamento, a reação dele com o pelágio, né, pelagianismo, a questão do ter um pecado original ou não, a questão do maniqueísmo, né, a questão que existe o bem e o mal. Então, qual é o meio cultural que surgiu a filosofia de Santo Agostinho? É isso, tá? Então, ele estava reagindo a quem? Ao Cícero, ao estoicismo, estava reagindo ao maniqueísta, estava reagindo aí aos pelagianos, tá, né? Então, ele dá um contexto histórico, tá? Isso aqui é importante. Agora, dica de livro você não lê, não perca seu tempo, tá? Tava um dia lá na porta da faculdade jesuíta e o pessoal me ofereceu uns livros, tá? Do irmão Dong,
E eu pensava, o que é isso, né? Eu perguntei pro cidadão, você é católico? Não. Você é evangélico? Você é crente? Não, sou cristão, né? Aí tá, então é cristão, mas qual corrente, né? Porque você vai ler o livro aqui, são missionários chineses, né? São chineses, mas a corrente de pensamento deles é mais protestante, até de católico, alguns pontos aqui, tá? E tem alguns problemas, né? Eles tentam fugir dos problemas, podemos dizer assim, no meio protestante, que é aquele monte de discussões teológicas, né? A Eucaristia, a Santa Ceia, a questão do preterismo, futurismo, a questão do batismo por imersão, por aspersão, pode batizar criança ou não, né? Então essas questões que segmentam as denominações protestantes, parece que esse pessoal aqui quer sair fora falando que não é de nenhuma, só que na verdade você vê que o partido deles aliás, criticando inclusive também o protestante, tá? Eles seriam para-protestantismo, né? Porque são religiões que se colocam tanto fora do catolicismo quanto do protestante, né? Você vê adventistas, Testemunho de Jeová, por exemplo, mormons, que tem crítica ao catolicismo, tem crítica ao protestantismo, tá? Ele fala assim, o protestante não reformou o suficiente, né? Então, aí eles não entram nessas questões. Exemplo, esse livro aqui é mais doutrinário, né? Vai explicar a trindade, aqui tem modalismo, tá? Que não gostam de usar as pessoas, as pessoas da trindade, né? Então eles recorrem mais à ideia de função, né? Então seria Deus que parece com Jesus, depois o Espírito Santo é o Espírito de Jesus depois que ele saiu do mundo. Então aí mandou o Espírito dele. Complicado, tá? Então eu acho assim, você lê isso aqui, você tem que ler todos aqueles outros lá antes de se desconstruir, tá? Eu não quero ler esses livros aqui, então vocês têm que ler todo o Santo Agostinho, né? Porque fica pegando essas doutrinas que surgem, só, né? Igual a Bíblia é Códex, né? Bíblia Códex e tal. É um livro mais doutrinário que um livro mais de organização da igreja. Tá? Então é por células, são igrejas locais, né? O pessoal faz muito isso, né? Igrejas locais, cada um monta a sua igreja, tá? E sem entrar em muitas questões teológicas, né? Mas aí você já sabe em que linha teológica está, tá? Deu uma travada aqui. Você sabe que linha teológica está. Então, eu acho assim, vai perder o seu tempo, tá? Irmão Dong, tem chinês assim, né? Então, várias religiões surgiram ali no Oriente, né? Na China, no Japão, nas religiões japonesas, né? Então, agora